Bem, nós estamos ainda no mês de julho e vamos falar sobre segurança nas praias. Para isso, estou com o Tenente Mutzenberg, que vai falar para a gente um pouco mais. Tenente Mutzenberg, muito bom dia. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e falar aos nossos telespectadores essa importante informação de como nos protegermos nas praias do nosso estado. Bom dia, Kessia. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos orientar, sim, a população sobre algumas informações de como nos prevenir contra acidentes aquáticos, afogamentos e também princípios de incêndio que tem acontecido, infelizmente, nessa temporada de praias, agora em julho, princípios de incêndio nas praias, nos acampamentos. A gente sabe que o acampamento, tenente, é feito de materiais inflamáveis. A maioria das vezes, ou é um plástico, ou é uma palha, madeira. Para acender esse fogo, usa-se álcool. No primeiro caso que aconteceu ainda nesse mês, a mulher se confundiu. Ao invés de pegar água, pegou fogo e houve uma explosão. E temos um segundo caso que não tem ainda o motivo do fogo, que foi também em uma praia. E assim, o incêndio destruiu tudo, acabou com tudo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a segurança nos acampamentos? Claro. O que acontece quanto aos materiais que você citou? Muito importante, né? Nós temos, então, tanto os materiais sintéticos, que são normalmente derivados do petróleo, então tipos de plástico e similares, quanto as coberturas mais tradicionais de sapé, piaçava, aquelas palhas trançadas, que também são muito inflamáveis. Tanto que você deve conhecer a expressão fogo de palha. É um fogo que pega muito rápido, né? Também é chamado de isca de fogo, usado para iniciar justamente um fogo no acampamento. E aí utilizar isso como cobertura, altamente arriscado. Nós temos uma norma técnica específica do Corpo de Bombeiros do Tocantins, regulamentando estas coberturas, estes acampamentos nas praias. E eles têm algumas medidas de segurança que devem ser seguidas, muitas vezes são ignoradas. Por exemplo, o distanciamento entre as edificações temporárias deve ser de, no mínimo, 4 metros. Então, entre uma barraca e outra, entre uma edificação temporária e outra, de madeira, piaçava, similares, palha, deve haver no mínimo 4 metros. Por quê? Porque se eu tiver um princípio de incêndio em uma delas, é mais difícil dele se alastrar para a próxima, né? Então, acontecer um princípio de incêndio numa barraca, um acampamento isolado, se as pessoas conseguirem sair, é muito mais fácil depois o fogo apagar sozinho ou conseguirmos extingui-lo, né? Afinal, o Corpo de Bombeiros não fica de plantão em todas as praias, infelizmente, é impossível. Agora, se tiver uma barraca logo ao lado, a tendência é o fogo se alastrar, como aconteceu nesses tristes acontecimentos agora no mês de julho. Se for um outro material sintético, também pode pegar fogo. Então temos alguns cuidados. As fontes de calor, faísca, ignição, elas também devem estar afastadas. Então quando tem um comércio na praia, o certo é que ele tenha uma estrutura incombustível de concreto, por exemplo, alvenaria, para a cozinha, para o botijão de gás, para as fontes de calor, e separado a área sim de alimentação, de lazer, que aí pode ser de palha, de materiais combustíveis. É o que o pessoal não segue muitas vezes, né? Seria no caso das pessoas terem consciência, né? Isso é questão de consciência. É como eu sempre falo, as pessoas querem livrar a pele delas. Se tá bom para mim, não interessa o outro. E isso acaba afetando não só uma pessoa, como muitos. Nesse caso, apenas uma pessoa ficou ferida no primeiro caso, que foi na praia de Araguanã, e na segunda, graças a Deus, não há registro de feridos. Mas vamos chamar a atenção agora, tenente, sobre os produtos utilizados para a combustão. Seria interessante identificar esses produtos, porque no primeiro caso, ela confundiu água com álcool. Seria interessante identificar esses produtos? Realmente, se o cidadão tiver em sua posse álcool combustível transparente, ele deve ser identificado. Jamais deixar num vidro, uma embalagem de plástico transparente sem nenhuma inscrição nela. Até para outros acidentes, uma criança pode pegar, querer tomar achando que é água, né, com sede na praia, mas também para evitar o incêndio. Então, sempre identificar. Assim como nos mercados. Se você for hoje ao mercado, não encontra mais o álcool 70 ou de gradações superiores. Encontra o álcool de limpeza, 46, e ele já vem normalmente com uma cor. Vem verde, vem um azulzinho, para você ver que é um produto de limpeza, diferenciar da água. Justamente. Então, se você tiver um combustível, álcool combustível, que deve ser evitado, né, muito perigoso,
no mínimo identificar, deixar num local bem guardadinho, fora do alcance de crianças, e também evitar as fontes de faísca, de calor. Como eu disse antes, elas devem estar afastadas dessas coberturas combustíveis, que são de palha, piaçava, sapê, certo? Então, alguns metros ali de distância para a segurança. Você bem disse, Kessia, que as pessoas querem se livrar, fazer o mínimo, né? É natural a gente querer a facilidade, né, do ser humano. Porém, o cidadão tem que entender que as normas técnicas, o serviço do bombeiro, até o serviço de policiamento, ele é para proteger o cidadão. Então, o Corpo de Bombeiros não quer punir o cidadão, impedir que ele tenha a sua diversão, sua recreação, suas férias, longe disso, mas que ele possa fazê-lo em segurança, justamente para continuar desfrutando da praia, né, sem que nada pior aconteça. Da mesma forma, esse pensamento segue quanto aos afogamentos. Todos acham que não vai acontecer com ele, né? Não, eu ouvi falar de muitos afogamentos, mas eu não vou me afogar, né? Então eu vou até lá no fundo, mesmo não sabendo nadar muito bem, né? Ou então, não, eu sei nadar, eu sei me defender, vou lá no fundo depois de comer, tendo ingerido bebidas alcoólicas às vezes, e aí que acontece o acidente, né? O nosso comandante já veio aqui orientar, especialista na área, e a maioria dos acidentes aquáticos acontece com pessoas que se alimentaram, pessoas alcoolizadas, pessoas que sabem nadar um pouco, porque ele ganha aquela confiança que engana e vai até o fundo. Enquanto que muitas vezes a pessoa que realmente não sabe nadar, nem tenta, que é o certo. Pô, estou ali me divertindo, de férias, estou cansado, né? Uma série de contextos aí que adicionam risco, nem vai para o fundo da água, né? Fica na beirada, atenção com as crianças, para evitar acidentes. E lembrando que hoje, dia 25 de julho, é o Dia Nacional de Prevenção contra os Afogamentos. Então, a gente vale ressaltar, né, porque os afogamentos, eles não acontecem somente no mês de julho, junho e julho, eles acontecem o ano todo, porque como nós falamos já com o Tenente Coronel Soares, né, nosso estado, na região, ela é muito, muito presenteada por Deus, por rios. Então, a gente tem sempre esses afogamentos. Então, vale ressaltar que as pessoas precisam prevenir, né? É o velho ditado, prevenir é melhor do que remediar. Com certeza. Estamos trabalhando para isso, para reduzir ao máximo o número de incidentes aquáticos, tentar zerar os afogamentos, mas o Corpo de Bombeiros precisa do apoio da população. Se você está lá se divertindo em família, saiba que aquele alerta do guarda-vidas, seja civil, seja o bombeiro militar atuando nas praias, nós temos também, aquele alerta que pode parecer incômodo no momento, ele é para proteger a sua vida, para resguardar a vida da sua família. Então vamos atentar para as normas de segurança, ouvir os alertas. Se o guarda-vidas apitou, chamou você para vir mais para o raso, venha. Ele está fazendo um serviço a você, cidadão. Lembrar disso. Agora, voltando ao assunto do fogo, vamos falar sobre socorro, né? Nem sempre nós temos o Corpo de Bombeiros bem próximo da gente. Era bom, né? Para cada cidadão, para cada acampamento, um corpo de bombeiros, né, um pessoal do corpo, mas não temos. No caso do fogo, pegou o fogo ali no acampamento, qual seria a instrução do Corpo de Bombeiros? O primeiro é proteger a vida das pessoas que estão naquele local. Então, o primeiro passo é sair da edificação, né? Está lá no acampamento, uma barraca, né, uma construção improvisada, temporária, sair dela se estiver pegando fogo. Jamais ficar pegando pertences, isso aqui é de valor, porque muita gente perde a vida nesses casos, seja em veículo, seja em edificação, em vários tipos de incêndio. Então, o primeiro passo é sair. Sair, pegue as crianças, veja se tem algum animal, até tirar ali. E aí depois é tentar, se possível, apagar aquele princípio de incêndio. Olha a diferença. O princípio de incêndio, ele pode ser apagado com um extintor de incêndio. Então, aquele fogo acabou de começar, tirei as pessoas do perigo e vou tentar apagar. Principalmente se tiver alguém habilitado, com instrução, tem um brigadista, tem o guarda-vidas ali próximo, alguém do restaurante, quem sabe, de um estabelecimento comercial, que sabe operar o extintor um pouco melhor. Agora, não, já virou um incêndio, já evoluiu, está maior. Aí a orientação é que o cidadão não se aproxime do fogo, porque ele não vai conseguir apagar com um extintor de incêndio ou com um balde d'água. É chamar os bombeiros. Da mesma forma, eu tenho duas pessoas e começou um princípio de incêndio, enquanto uma chama os bombeiros, liga 193, o nosso número, o outro vai tentar debelar aquele princípio de incêndio. Esse é o ideal. Bem, vamos utilizar o primeiro incêndio em Araguanã para dar exemplos.
A mulher que foi queimada durante o incêndio, ela rolou na areia. Foi uma atitude correta dela? Foi correto. A gente fica até surpreso, né? Porque tanta gente faz tanta coisa equivocada, infelizmente, e ela fez o correto. Se a pessoa está em chamas, nas vestes ou no próprio corpo, o ideal é deite e role. Né? Pare, deite e role. Inclusive, se você ver alguém numa situação dessas, o ideal é abraçar a pessoa, se tiver um cobertor, um casaco, alguma coisa, uma toalha, né? Molhada ainda seria o ideal. Abraçar aquela pessoa, derrubar no chão e rolar, para apagar o incêndio. Por quê? O incêndio ele é alimentado pelo oxigênio. Então, ele precisa de combustível, comburente e calor. É o triângulo do fogo, simplificando um pouco. Então, se você tirar o oxigênio, através do abafamento, você consegue apagar o incêndio. Porque o combustível ele já está ali, são as roupas ou a própria pele da pessoa, se tiver álcool, e o calor também, já está pegando fogo. Então, é mais difícil tirar esses elementos. O oxigênio é uma boa tentativa, então ela fez. Se o incêndio, ou o princípio de incêndio, for em óleos, então óleos, gorduras, por exemplo, uma frigideira com óleo pegando fogo, jamais você deve jogar água, nesse caso. Porque a água vai espalhar a gordura, tem aquela máxima, né, de que óleo e água não se misturam. Então a água vai espalhar o óleo pegando fogo, ou seja, aumentar o incêndio, porque vai espalhar o óleo em chamas. Né? Então nesse caso é o abafamento novamente. Se eu tiver a tampa da frigideira, puder tampar, ou jogar uma toalha molhada, de alguma forma apagar. E também eliminar a fonte de comburente ou de combustível. Então eu posso tirar o gás, desligando o gás na chave do botijão. Até por isso que o botijão não deve estar do lado do fogão, ele deve estar um pouco distante, alguns metros. Se ele estiver a 5 metros do fogão, e o fogão ou a frigideira começarem a pegar fogo, eu consigo com segurança acessar o botijão e desligar na chave, muito mais seguro. Se estiver pegando fogo na barraca, por exemplo, tiver água, pode ser que dê certo, né? Se tiver água suficiente. Mas é isso, então as pessoas devem se atentar à segurança de todos. Afinal, como eu sempre gosto de falar, Tenente, são famílias, são pessoas que a gente ama, que está naquele acampamento, dentro daquele carro, né? Os veículos saem com 5 pessoas e geralmente pessoas da mesma família, pessoas do bem da gente. Então, que as pessoas cuidem dessa segurança. Se há várias pessoas costumam dizer que as pessoas que bebem, elas se tornam super-heróis. Não se aventurar, não pensar que tá tudo bem. Ah, eu tomei só uma. Não, eu posso, eu sei, eu consigo. Nada disso. É a consciência de que eu tomei uma latinha de cerveja, eu não posso arriscar. Isso é muito bem lembrado. Então, o álcool, ele causa acidentes de 2 formas. Tanto o álcool combustível, como nós conversamos aqui, 90% dos combustíveis que geram acidentes é o álcool mesmo, o álcool etílico. E também o álcool bebida, né? Então, etílico. Porque aí a pessoa vira o super-herói, né? Fica mais confiante, acha que pode mais do que na verdade pode, acha que sabe nadar melhor, acha que nada vai acontecer com ele, né? E podendo colocar em risco a sua família, como você bem disse. Se você bebeu, ingeriu bebida alcoólica aí na sua folga, não dirija, não coloque a sua família em risco. Se alguém que você conhece vai dirigir e está alcoolizado, tente impedir, faça o possível, converse com jeitinho, explique, olha, não é por mal, não tem nada de errado com você, só que no momento não é seguro, vamos passar a chave para outra pessoa, né? Motorista da rodada, e garantir a segurança de todo mundo. O mesmo vale para as embarcações. A gente sabe que o canoeiro é sempre o proprietário. Aí fala, não vou entregar para ninguém, é só eu que sei. Evite esses acidentes, porque como eu disse, ali não vai só o canoeiro. O canoeiro, ele coloca o condutor do barco, ele coloca pessoas da família, né? Então coloca em risco toda a família. Isso, lembrando que as embarcações também são veículos, então também tem muito risco. Tem o risco de algum acidente, tem o risco do afogamento. Então as pessoas têm que estar com o colete salva-vidas, tem que ter o mínimo de orientação, né, saber dos riscos, e o canoeiro também, ou quem está conduzindo a embarcação não deve estar alcoolizado, deve ter habilitação, inclusive a Marinha faz a fiscalização dessas questões. Então vamos tomar cuidado, nos atentar, para que as férias ou o recesso possa ocorrer da forma mais tranquila possível. Olhando assim um panorama rapidamente, esse ano está mais tranquilo, né?
Graças a Deus está um pouco mais tranquilo. Acredito que a população vai aprendendo com o tempo. Nós fazemos a nossa parte, a população vai se instruindo também. E contamos com o trabalho dos guardas-vidas civis que estão nas praias. Eles foram treinados por nós, capacitados, estão lá fazendo orientação. Então a gente só pede que a população siga essa orientação. As praias também estão bem sinalizadas este ano. Tem as boias indicando a área de embarcações, a área de balneário para as pessoas tomarem banho, se divertirem, né? Então, seguindo essas orientações, a chance de acontecer algum acidente fica bem reduzida, quase zero mesmo. Logo depois que passa o período de praia, né, o veraneio, a gente tem aí um saldo, um balanço dos acontecimentos, um balanço dos afogamentos. Nós esperamos que esse ano seja, assim, recorde em diminuição e não de aumento, né? Então, vamos esperar que seja um balanço positivo e graças a esse trabalho, essa mobilização do Corpo de Bombeiros, junto também a mídia, as reportagens, acaba influenciando. Então, a gente espera realmente, tenente, que seja um balanço positivo, porque, como eu costumo dizer, quando o bombeiro está trabalhando, é porque algo está acontecendo, seja algo de bom ou seja algo de muito ruim. Né? Porque se o bombeiro está fazendo isso que nós estamos fazendo agora, trabalhando para o bem, ótimo, mas por outro lado, está tentando salvar vidas, socorrendo pessoas, já tem o perigo aí. Então, quando o bombeiro trabalha, algo está acontecendo. Eu quero aqui agradecer a sua presença, sair dos seus afazeres, das suas obrigações, para estar aqui colocando essas questões para os nossos telespectadores, que a informação é a chave do sucesso, né? As pessoas estão assistindo e vão repassar para suas famílias. Perfeito, Cassia. Eu que agradeço a oportunidade. Eu vou fazer uma breve correção, se você me permite. Eu não saí dos meus afazeres. Eu ainda estou nos meus afazeres bem aqui. Então eu agradeço. Verdade. É uma oportunidade de a gente poder atingir mais pessoas e passar informação tão importante como você bem disse. Então, a mídia é a nossa parceira para a gente conseguir realmente atingir mais pessoas. Eu trabalho mais com atividade técnica, minha função no momento. Então, a gente trabalha mesmo com a prevenção. E a gente fala que o acidente, o sinistro ocorre quando a prevenção falha. Por isso, trabalhar na prevenção é muito mais inteligente. Você economiza recursos e você diminui os acidentes. Obrigado pela oportunidade, ficamos à disposição. Então é isso. Final de semana está chegando, cuide-se, cuide de você e da sua família.